chamaram-na de traidora quando baixou a lâmina, mas sua misericórdia despertou uma revolução. Isabela segurou o machado com as 2 mãos, sentindo o peso familiar do ferro frio contra suas palmas. Aos 17 anos, ela conhecia cada ranhura na lâmina, cada mancha escura que nem todo o polimento conseguia apagar. O metal contava histórias que ela preferia não ouvir. Histórias de homens que morreram sob aquela lâmina, de mulheres que gritaram por misericórdia, de crianças que se tornaram órfãs com um único golpe. Hoje você se torna uma verdadeira Mendoza, disse seu pai, Rodrigo, ajustando a máscara de couro negro sobre o rosto dela. 3 gerações da nossa família serviram ao reino com esta lâmina. A máscara cheirava a suor antigo e morte. Seu avô a havia usado, seu bisavô também. Agora, era sua vez de carregar o peso daquele legado sombrio. O rei confia nos Mendoza porque não hesitamos, continuou Rodrigo, as mãos grandes e calejadas ajustando as correias. Porque entendemos que a justiça às vezes exige sacrifícios. Isabela sentiu, mas suas mãos tremiam imperceptivelmente. Ela havia se preparado para este momento durante anos. Havia praticado com melões, com troncos de árvore, com bonecos de palha. Mas nunca havia praticado com um coração que batia. Nunca havia praticado com olhos que a encarassem, pedindo clemência. O cadafalso erguia-se no centro da praça como uma ferida aberta no coração da cidade. A multidão se aglomerava, sedenta por justiça ou pelo que chamavam de justiça. Isabela havia crescido ouvindo esses gritos, mas hoje eles soavam diferentes. Hoje ela não estava apenas observando da janela da torre. Hoje ela era a protagonista do espetáculo. Lembre-se, murmurou Rodrigo. Um golpe limpo é uma misericórdia. Hesitação é crueldade. As palavras ecoaram em sua mente enquanto ela subia os degraus de madeira. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O machado em suas mãos não era apenas uma ferramenta, era um legado, uma corrente que prendia sua família ao trono há décadas. Na multidão, rostos familiares se voltavam para ela com uma mistura de medo e expectativa. Alguns faziam o sinal da cruz. Outros simplesmente observavam, como se ela fosse uma criatura de outro mundo. Dona Esperança, a costureira, desviou o olhar quando Isabela passou. O ferreiro Manuel murmurou uma oração. As crianças se esconderam atrás das saias das mães. Era assim que a viam agora. Não mais como a menina que ajudava o padre a limpar a igreja, não mais como a filha que vendia pães na feira. Agora, ela era a morte vestida de negro. Mas havia algo que ninguém sabia. Algo que fazia seu coração bater descompassado sob a túnica negra. O nome na sentença que carregava no bolso não era de um estranho. Era de alguém que um dia lhe ensinou a pescar no riacho atrás da igreja. Alguém que dividia o pão com ela quando as colheitas foram ruins. Alguém que ela chamava de amigo. E hoje, esse amigo morreria por suas mãos ou não morreria de forma alguma. O pergaminho no bolso de sua túnica queimava como brasa. Ela o havia lido dezenas de vezes, esperando que as palavras mudassem, que o nome se transformasse em outro. Mas cada vez que abria o papel, lá estava, Tomás da Silva, condenado à morte por roubo da relíquia sagrada. E cada vez que lia, seu coração se partia um pouco mais. O rosto por trás da condenação? Quando trouxeram o prisioneiro, Isabela sentiu o mundo vacilar sob seus pés. As correntes faziam ruído contra as pedras do chão, mas o som que verdadeiramente a ensurdecia era o silêncio do próprio coração. Tomás caminhava de cabeça erguida, mesmo com as mãos acorrentadas. Seus olhos encontraram os dela por um instante, ou tentaram, através da máscara que ela usava. Ele não podia ver seu rosto,
mas algo em sua postura deve ter-lhe parecido familiar. A forma como ela segurava o machado, talvez. Ou o jeito como respirava, rápido e irregular. Tomás da Silva, proclamou o arauto, condenado à morte por roubo da relíquia sagrada de Nossa Senhora das Dores. Que a justiça do rei seja feita. A multidão rugiu a aprovação, mas Isabela mal conseguia respirar. Tomás, ladrão? O mesmo homem que certa vez devolveu uma moeda de ouro que encontrou na estrada, mesmo passando fome? Ela conhecia cada linha do rosto dele. Haviam crescido juntos nas ruas empoeiradas ao redor da praça. Ele a defendera quando outras crianças zombavam dela por ser filha do carrasco. Ela lhe ensinara a ler, usando os livros de orações de sua mãe. Ele lhe mostrara onde encontrar as melhores amoras silvestres. Haviam sido inseparáveis até que o peso de seu destino começou a afastá-los. Agora ele estava ali, ajoelhado no toco de madeira, esperando que ela cumprisse o dever para o qual fora treinado. Proceda, disse uma voz fria atrás dela. Era Dom Henrique, o magistrado, cujos olhos pequenos brilhavam com satisfação cruel. Isabela ergueu o machado, mas suas mãos tremeram. O peso, que sempre lhe parecera manejável agora, parecia impossível de sustentar. Na multidão, seu pai observava com crescente preocupação. As memórias a assaltaram como ondas em tempestade. Tomás aos 10 anos, dividindo sua maçã com ela. Tomás aos 12, secando suas lágrimas quando os meninos mais velhos a chamaram de semente maldita. Tomás aos 15, prometendo que sempre seria seu amigo, não importava o que o mundo dissesse sobre sua família. Tomás, ela sussurrou, baixo demais para qualquer um ouvir. Ele virou ligeiramente a cabeça. Bela, é você? O apelido de infância a atingiu como um golpe. Nenhum dos presentes sabia que ela estava ali embaixo da máscara. Para todos, ela era apenas o carrasco, uma figura sem nome, sem rosto, sem coração. Mas Tomás a reconhecera. Mesmo assim, mesmo sabendo quem empunhava a lâmina, ele não demonstrava raiva. Apenas uma tristeza profunda que espelhava a dela. Faça o que deve fazer, ele murmurou. Eu entendo. Mas ela não entendia. Não entendia como chegara até ali, como o mundo se tornara tão cruel que amigos fossem forçados a matar uns aos outros em nome da justiça. Dom Henrique se impacientou. Está esperando o quê? Cumpra a sua função. Isabela olhou para o magistrado, depois para a multidão sedenta, depois para seu pai. Todos esperavam que ela fizesse aquilo para o qual nascera. Todos esperavam que ela provasse sua lealdade ao reino com sangue. A lâmina permaneceu suspensa no ar, enquanto a multidão começava a murmurar impaciente. E em sua mente, uma única pergunta ecoava: e se ela simplesmente não fizesse? A recusa que abalou o reino? Não. A palavra saiu dos lábios de Isabela como um sussurro, mas na praça silenciosa, ecoou como um trovão. O machado escorregou de suas mãos e caiu no chão de madeira com um baque surdo. A multidão ficou paralisada. Em 3 gerações, jamais um Mendoza havia falhado em cumprir uma execução. O próprio conceito parecia impossível como o sol nascendo no oeste ou os rios correndo para trás. O que disse? Dom Henrique avançou, o rosto vermelho de indignação. Isabela arrancou a máscara, revelando seu rosto jovem e determinado. Disse não. Não vou matar um homem inocente. Um murmúrio percorreu a multidão como fogo em palha seca. Alguns gritavam traidora. Outros pareciam confusos, como se testemunhassem algo que suas mentes não conseguiam processar. Rodrigo subiu ao cadafalso, o próprio rosto descoberto pela primeira vez em décadas. A máscara caiu de suas mãos trêmulas. Isabela,
Você não sabe o que está fazendo. Volta atrás. Eu sei exatamente o que estou fazendo, pai. Ela se virou para a multidão, a voz ganhando força. Tomás da Silva não roubou coisa alguma. Ele estava comigo na noite do roubo, ajudando a senhora Catarina com o parto de seu filho. Dom Henrique deu um passo atrás, algo perigoso piscando em seus olhos. Você não tem autoridade para questionar a sentença. Cumpra seu dever ou o quê? Isabela ergueu o queixo. Vai me executar também? Quem empunhará a lâmina, você? A pergunta atingiu o magistrado como uma bofetada. Homens nobres não sujavam as mãos com sangue, era para isso que existiam os carrascos. Senhora Catarina! Isabela gritou para a multidão. Diga a eles! Diga onde Tomás estava na noite de São João! Uma mulher de meia idade se adiantou, tremendo. Suas mãos se agarravam ao xale como se fosse uma âncora. Ele estava comigo, meu senhor, ajudando com o parto. Meu filho nasceu pouco antes do amanhecer. O murmúrio da multidão mudou de tom. Dúvida começou a se espalhar como rachadura em vidro. Mentira! Dom Henrique rugiu. Conspiraram para proteger um ladrão. Mas outras vozes se ergueram. O ferreiro Manuel. Eu também o vi naquela noite. Trouxe água fervida para o parto. A padeira Ana. Levei panos limpos. Tomás segurava a mão da senhora Catarina quando as dores ficaram fortes. Dom Henrique agarrou o braço de Isabela com força. Você destruiu sua família. Destruiu a si mesma. Ninguém vai esquecer esta traição. Mas quando ele olhou para a multidão, viu algo que o apavorou. Não era mais uma massa sedenta de sangue. Era um grupo de pessoas começando a fazer perguntas, começando a duvidar. Se Tomás é inocente, gritou alguém. Quem roubou a relíquia? Quantos outros inocentes morreram? Perguntou outro. Quem realmente decide quem vive e quem morre? E dúvida, Dom Henrique sabia, era mais perigosa que qualquer lâmina. Porque, uma vez plantada, crescia como erva daninha, espalhando-se por todos os cantos do reino. Isabela olhou para Tomás, ainda ajoelhado no toco. Ele sorriu para ela, o primeiro sorriso verdadeiro que ela via em meses. Obrigado, Bela, ele sussurrou. Obrigado por me ver como sou, não como me julgaram. Naquele momento, ela soube que havia feito a escolha certa. Mesmo que custasse tudo o que conhecia, mesmo que destruísse o legado de sua família. Porque às vezes a verdadeira coragem não estava em empunhar a lâmina. Estava em ter a força de soltá-la. A verdade que queimava. A noite caiu sobre o reino como um manto pesado, mas Isabela não encontrou descanso. Tomás havia sido levado de volta à prisão, não executado, mas também não liberto. Suspenso entre a vida e a morte, como ela própria se sentia. Seus passos a levaram à capela abandonada nos arredores da cidade. As pedras antigas sussurravam histórias de orações esquecidas, de confissões que nunca chegaram aos ouvidos de Deus. As velas tremeluziam no altar, projetando sombras dançantes que pareciam fantasmas dos mortos injustiçados. Quantos havia? Quanto seu próprio pai havia executado sem saber da verdade? O ranger da porta velha atirou dos pensamentos. Senhora Catarina entrou, carregando o filho recém-nascido contra o peito. Suas faces estavam marcadas pela mesma insônia que atormentava Isabela. Não consegui dormir, disse a mulher, sua voz um sussurro. Toda vez que fecho os olhos, vejo Tomás no cadafalso. Outras figuras emergiram da escuridão. O ferreiro Miguel, com as mãos ainda sujas de carvão. A jovem Clara, que trabalhava nas cozinhas do castelo e conhecia segredos que nenhum nobre imaginava. Ele não foi o único.
A voz de Clara cortou o silêncio como navalha. Marcos também foi executado no mês passado. Diziam que roubara cavalos do rei. Miguel se adiantou, os punhos cerrados. Mas eu vi Dom Henrique vendendo os mesmos cavalos no mercado de São Pedro, 3 dias depois da execução. O peso das palavras assentou sobre Isabela como pedra no peito. Sua recusa em matar Tomás havia aberto uma ferida que sangrava há décadas. E o jovem Pedro, continuou Clara, executado por sedição. Seu único crime foi questionar por que as colheitas do rei eram sempre maiores que as nossas, mesmo com a terra sendo pior. Bastava fazer uma pergunta, murmurou Miguel. Uma pergunta, e o machado caía. Isabela sentia cada revelação como golpe. Quantas mães choraram filhos inocentes? Quantos pais enterraram sonhos junto com seus meninos? E ela, herdeira do machado, fora criada para ser instrumento dessa injustiça. Dom Henrique tem medo, disse Clara, olhando por cima do ombro como se esperasse que o magistrado emergisse das sombras. Desde que você se recusou a executar Tomás, ele dobrou a guarda. Mandou queimar todos os registros antigos, porque sabe que não há como esconder a verdade para sempre. Todos se viraram. Na entrada da capela, uma figura curvada pelo peso dos anos e dos segredos. Padre Antônio, cujas mãos haviam benzido cada execução, cujas orações haviam acompanhado cada morte. Eu abençoei cada golpe, ele disse, a voz quebrando. Cada vida inocente teve minha oração. Pensei que era meu dever obedecer às autoridades terrenas. O velho sacerdote puxou um pergaminho amarelado de dentro da túnica. O papel estava desbotado, mas as palavras ainda eram legíveis. Palavras que poderiam ter salvado Tomás se alguém tivesse coragem de falar. Guardei isto por anos, ele continuou. A confissão verdadeira do homem que roubou a relíquia. João do Monte morreu de febre antes que pudesse testemunhar, mas confessou seu crime a mim. Isabela tomou o pergaminho com mãos trêmulas. A confissão estava clara. João do Monte admitia ter roubado a relíquia sagrada para pagar dívidas de jogo. Dom Henrique sabia disso, mas precisava de um culpado vivo. Por que guardou isso? A pergunta saiu mais dura que Isabela pretendia. Covardia, Padre Antônio respondeu simplesmente. Medo de questionar a autoridade. Medo de admitir que havia falhado com meu rebanho. Ele olhou para ela com olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Mas sua coragem hoje me lembrou de algo que esqueci. Não somos servos dos homens corruptos. Somos servos da verdade. Senhora Catarina apertou o filho contra o peito. O que fazemos agora? Dom Henrique não vai simplesmente liberar Tomás. Ele precisa de uma execução para manter sua autoridade. A pergunta pairou no ar como fumaça de incenso. Isabela olhou para cada rosto na capela, pessoas simples, trabalhadoras, que haviam vivido em medo por tanto tempo que quase esqueceram o gosto da esperança. Então levamos a verdade ao rei. As palavras saíram com uma determinação que surpreendeu a própria Isabela. Todos juntos. Miguel riu, mas era um riso amargo. O rei? Você acha que ele vai receber uma cambada de camponeses? Não terá escolha. Isabela se levantou. E por um momento, pareceu mais alta que sua idade permitia. Se toda a vila marchar até o castelo, se todos exigirem justiça ao mesmo tempo, ele terá que escutar. Ou mandará seus guardas nos dispersarem, murmurou Clara. Talvez Isabela admitiu, mas algumas verdades são grandes demais para serem silenciadas. E algumas injustiças, velhas demais para continuarem escondidas. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era o silêncio do medo, mas da decisão. Um por um, começaram a assentir.
A revolução havia começado quando uma jovem soltou um machado. Agora, se espalharia como fogo em floresta seca, alimentada por décadas de injustiça e pela fome desesperada por verdade. O preço da verdade. A marcha começou com o primeiro raio de sol. Isabela caminhava à frente, ainda vestindo a túnica negra do carrasco, mas agora com o rosto descoberto, para que todos vissem quem ela escolhera ser. Atrás dela, centenas de pessoas seguiam em silêncio determinado. Não era uma multidão raivosa, mas algo mais perigoso, pessoas que haviam decidido que a verdade valia mais que a própria vida. Padre Antônio carregava a confissão como se fosse uma relíquia sagrada. Senhora Catarina levava o filho recém-nascido à prova viva de que Tomás estava com ela quando o crime aconteceu. Os artesãos portavam suas ferramentas, não como armas, mas como símbolos. O martelo do ferreiro, as agulhas da costureira, os instrumentos honestos de gente honesta que se recusava a viver mais uma mentira. O barulho dos passos na terra batida soava como batida de coração gigante. Cada passo levava-os mais perto do castelo, mais perto da confrontação que mudaria tudo. Quando os portões do castelo apareceram à vista, Isabela sentiu o estômago se contorcer. Não havia volta. Ou conseguiriam justiça, ou morreriam tentando. Os guardas no portão pareciam mais surpresos que ameaçadores. Nunca haviam visto tantas pessoas unidas, marchando sem violência, mas com uma resolução que cortava o ar como lâmina afiada. "Queremos ver o rei", declarou Isabela, a voz mais firme que se sentia. "Temos evidências de que um homem inocente foi condenado à morte." O capitão da guarda, Alberto, a conhecia desde criança. Via-a crescer nas sombras do castelo, sempre calada, sempre obediente. Esta nova Isabela o desconcertava. "Você sabe que não posso deixar uma multidão entrar no castelo", ele disse, mas sua voz carecia da autoridade usual. "Então que o rei venha até nós." Isabela ergueu o queixo. A verdade não precisa de salões dourados para ser ouvida. Foi quando Dom Henrique apareceu no alto das muralhas, o rosto contorcido pela fúria. Sua voz ecoou como trovão: "Dispersem essa turba, prendam a traidora." Mas algo extraordinário aconteceu. Os guardas hesitaram. Alguns até baixaram as armas. Eles também tinham famílias na multidão, também haviam crescido ouvindo as mesmas histórias. "Alberto!" Dom Henrique berrou, descendo das muralhas como falcão ferido. "Obedeça minhas ordens." O capitão olhou para Isabela, depois para a multidão silenciosa, depois para o magistrado. Sua lealdade, construída ao longo de décadas, começava a rachar. "Com todo respeito, senhor", ele disse finalmente, "preciso ouvir as evidências primeiro." A fúria de Dom Henrique foi interrompida por uma voz calma vinda de trás dos portões. "Eu também." Dom Fernando emergiu da sombra, acompanhado por poucos guardas. O rei era um homem de meia idade, cansado pelas responsabilidades do reino, mas seus olhos ainda brilhavam com restos de justiça. "Explique-me esta situação", disse ele, olhando diretamente para Isabela. Não havia desprezo em sua voz, apenas curiosidade cansada. Isabela se ajoelhou, mas manteve a cabeça erguida. "Majestade, recusei-me a executar Tomás da Silva, porque ele é inocente. Temos provas." Padre Antônio se adiantou, oferecendo a confissão com mãos trêmulas. "Esta é a verdadeira confissão do roubo, Majestade. João do Monte admite o crime antes de morrer." O rei leu o pergaminho, seu rosto escurecendo a cada linha. Quando terminou, seus olhos encontraram os de Dom Henrique com uma frieza que fez o magistrado recuar. "Você conhecia esta confissão?" Dom Henrique engoliu em seco. "Majestade,
Não se pode confiar em delírios de um homem moribundo. A evidência contra Silva é sólida. Que evidência? A pergunta do rei cortou como chicote. Ele foi visto perto da igreja na noite do roubo. Porque estava ajudando no parto do meu filho. Senhora Catarina se adiantou, erguendo o bebê. Aqui está a prova viva. O rei olhou para a multidão, faces honestas, desesperadas, cansadas de mentiras. Depois olhou para Dom Henrique, cujo nervosismo crescia como mancha de óleo. Quantas outras execuções foram baseadas em evidências questionáveis? A pergunta do rei ganhou um tom perigoso. Dom Henrique não respondeu. Não podia responder sem se condenar. O rei se virou para Isabela. Você salvou a vida de um inocente, mas também desafiou a ordem estabelecida. Ele fez uma pausa, estudando seu rosto jovem e determinado. Que justiça você propõe? Isabela respirou fundo. Esta era sua chance, talvez a única que teria. Que nenhuma execução aconteça sem que 3 testemunhas independentes confirmem a culpa. Que toda sentença seja revisada por um conselho, não por um só homem. Ela hesitou, vendo o machado que Miguel segurava a lâmina que havia deixado cair no cadafalso. E que o reino encontre formas de justiça que não dependam de tirar vidas. O rei ficou em silêncio por um longo momento. Os únicos sons eram o vento nas muralhas e a respiração coletiva de centenas de pessoas esperando por seu destino. Então, para surpresa de todos, Dom Fernando sorriu. Não foi um sorriso cruel, mas de reconhecimento. A filha do carrasco me ensina sobre justiça. Talvez seja a hora de escutar. Dom Henrique deu um passo à frente, desesperado. Majestade, se cedermos a essa turba... Turba? O rei se virou para ele com olhos gelados. Vejo apenas súditos pedindo justiça. Algo que deveria estar disponível sem que precisassem marchar até meus portões. Naquele momento, Isabela soube que havia vencido. Não completamente, ainda havia muito trabalho pela frente. Mas, pela primeira vez em 3 gerações, a verdade havia sido mais forte que o medo. O novo amanhecer. 6 meses depois, Isabela caminhava pela mesma praça onde quase havia executado seu melhor amigo. Mas o mundo havia mudado tanto que parecia outro reino inteiro. Onde antes se erguia o cadafalso, agora havia uma fonte de pedra clara. Crianças brincavam ao redor da água cristalina, suas risadas ecoando onde antes só se ouviam gritos de sede por sangue. A transformação era quase impossível de acreditar. Tomás se aproximou, carregando pedras para a construção da nova escola. Sua absolvição havia sido completa, mas as marcas da prisão ainda eram visíveis em seu rosto magro e nos olhos que haviam visto morte muito de perto. Ainda custa acreditar, ele disse, observando as crianças. 6 meses atrás, eu estava esperando morrer neste lugar. 6 meses atrás eu estava esperando te matar, Isabela respondeu suavemente. Engraçado como a verdade pode mudar tudo. O reino inteiro havia sido transformado. A investigação real revelara dezenas de execuções injustas, uma rede de corrupção que se estendia muito além de Dom Henrique. O magistrado fora banido, mas a verdadeira vitória estava nas reformas que se seguiram. Um novo código de justiça exigia múltiplas evidências para sentenças de morte. Mais importante ainda, alternativas à execução haviam sido criadas: trabalho comunitário, restituição às vítimas, períodos de educação e reforma. E seu pai? Perguntou Tomás. Como ele está lidando com as mudanças? Isabela sorriu, mas havia tristeza misturada com esperança. Ele está aprendendo. Pela primeira vez em décadas, não precisa usar a máscara. Está ajudando a construir a nova prisão, uma onde os homens trabalhem e aprendam em vez de apenas apodrecerem.
Rodrigo Mendoza havia inicialmente resistido, vendo as reformas como traição ao legado familiar. Mas gradualmente, à medida que conhecia os homens que quase havia executado, sua perspectiva mudara. Talvez ele havia dito à filha na noite anterior: 3 gerações de carrascos sejam suficientes. Talvez seja a hora de a família Mendoza construir em vez de destruir. Padre Antônio apareceu, interrompendo os pensamentos de Isabela. A reunião do conselho está prestes a começar. Você vem? Isabela assentiu. Fora nomeada para o novo Conselho de Justiça, uma honra que jamais imaginara possível. Sua experiência no lado sombrio da lei a tornava uma voz valiosa na criação de alternativas. Há um novo caso hoje, continuou o padre. Um jovem do reino vizinho foi pego roubando comida, mas jura que era para alimentar sua irmã doente. Então, investigaremos, disse Isabela, simplesmente. Encontraremos a verdade. Era uma frase que havia se tornado seu lema. Não mais aceitar a primeira explicação, não mais assumir culpa sem prova. A verdade valia o esforço de ser descoberta. Enquanto caminhavam em direção ao novo tribunal, um edifício baixo e acolhedor, muito diferente das torres sombrias do Castelo Isabela, refletiu sobre sua jornada. Sua recusa em empunhar o machado havia custado caro. Alguns ainda a viam como traidora, outros como santa. Mas ela sabia que não era nem uma coisa nem outra. Era apenas uma pessoa que havia escolhido a verdade quando teria sido mais fácil escolher a obediência. «Você já se arrepende?» perguntou Tomás enquanto caminhavam. «De tudo que perdeu?» Isabela considerou a pergunta. Havia perdido a certeza simples de sua antiga vida, a clareza de um destino predeterminado. Mas havia ganhado algo muito mais valioso. «Olhe», ela disse, apontando para as crianças brincando na fonte. Elas não sabem que este era um lugar de morte. Para elas, sempre foi um lugar de alegria. Era isso que mais importava. Não como as pessoas a viam, mas o mundo que haviam ajudado a criar. Um mundo onde a justiça era possível, onde a verdade tinha valor, onde ninguém precisava morrer para satisfazer a sede de vingança. «Obrigado», Tomás disse, como fazia todos os dias. Não apenas por minha vida, mas por mostrar que havia outro caminho. «Não foi apenas eu», Isabela respondeu, observando o sol se pôr sobre o reino transformado. «Foi todos nós, escolhendo a misericórdia em vez da vingança». No horizonte, o sino da igreja tocou 6 vezes. Era a hora de mais uma reunião do conselho, de mais uma oportunidade de escolher a justiça em vez da crueldade. Pela primeira vez em gerações, o som do sino não anunciava uma execução. Anunciava esperança. No castelo, guardado em uma sala selada, o machado da família Mendoza repousava em paz. Sua lâmina estava começando a enferrujar. E isso era exatamente como deveria ser. A filha do carrasco havia encontrado uma forma diferente de servir ao reino. E o reino, por sua vez, havia encontrado uma forma diferente de buscar a justiça. Havia ainda muito trabalho pela frente. Injustiças para corrigir, sistemas para reformar, corações para curar. Mas pela primeira vez em décadas o futuro parecia brilhante. Isabela entrou no tribunal com o mesmo senso de propósito que uma vez a levara ao cadafalso. Mas agora, em vez de tirar vidas, ela estava determinada a salvá-las. E naquele reino transformado, onde crianças brincavam, onde antes corriam rios de sangue, isso fazia toda a diferença do mundo. Às vezes, a verdadeira coragem está em recusar o que nos foi destinado. Isabela escolheu a misericórdia sobre a tradição, salvando não apenas uma vida, mas todo um reino. Mas e quando o destino nos coloca entre 2 amores impossíveis?
Quando uma princesa deve escolher entre seus votos sagrados e o sangue de seu povo, onde encontrar a força para decidir, descubra esta história de amor e traição que apareceu na sua tela. Porque nem toda batalha se vence com espadas, algumas se vencem com o coração.